Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Advogando com Rafa. O meu nome é Rafaela Costa, eu sou advogada e atuo na área trabalhista. Estou sempre aqui toda terça-feira por volta das 19 horas para trazer conteúdo novo para você, para que assim você possa entender melhor sobre os seus direitos de uma forma bem simplificada. Bom, nós temos vários vídeos com diversos conteúdos aqui no canal, porém em determinadas temáticas percebemos que muitas dúvidas surgem de forma reiterada, de forma repetitiva. E eu resolvi abordar algumas dúvidas frequentes sobre a temática do contrato de experiência neste vídeo, para que possa facilitar para vocês o acesso a essas informações básicas e necessárias. Afinal, você sabe o que é um contrato de experiência? Qual a sua duração? Será que o contrato de experiência é a mesma coisa que o temporário? Após quanto tempo eu posso fazer um novo contrato de experiência com o mesmo empregador? Quais são os direitos do trabalhador nessa modalidade de contratação? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses questionamentos e muito mais. Mas antes, aproveita, já se inscreve no canal, basta clicar no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificação que está logo aqui abaixo, para que assim você possa ser avisado quando sair conteúdo novo por aqui e dá o seu like. Experiência é um tipo de contrato que está muito presente no dia a dia do ambiente de trabalho. Afinal de contas, muitas vezes, quando ocorre uma nova contratação, ele vigora. Porém, apesar de muito comum, ele possui algumas particularidades que devem ser observadas e, por isso, pode gerar muitas dúvidas. Visando esclarecer as principais dúvidas que os empregados têm em relação ao tema, como falei anteriormente, eu preparei esse vídeo. Espero poder sanar as dúvidas de vocês. A primeira dúvida muito comum é o que é o contrato de experiência? Bom, o contrato de experiência é um contrato de trabalho por tempo determinado. Ele possui um tempo específico de vigência, conforme prevê o artigo 443, parágrafo 2º da CLT. O intuito é para que o empregador use esse tempo para verificar se aquela pessoa tem as competências necessárias para o emprego, para exercer aquela função específica para a qual foi ali contratado. E para que o empregado também use o tempo para conhecer e se adaptar às condições de trabalho daquela empresa. Ou seja, serve realmente como uma experiência para as duas partes que pode ou não resultar em uma contratação por tempo indeterminado, aquele contrato sem prazo para finalizar. Outro questionamento muito comum é de qual é o tempo de duração do contrato de experiência. Será que existe prazo mínimo ou prazo máximo para a duração dessa modalidade de contrato? Bom, com relação ao prazo, a lei estipula um prazo máximo de 90 dias, já contando com a possível prorrogação desse contrato. Com relação a essa prorrogação, é importante dizer que ela só deve ocorrer uma única vez. Um outro ponto é que o prazo ele é contabilizado em dias e não em meses. Eu vejo muitas pessoas alegando, mas o meu contrato durou mais do que 3 meses. Não, pessoal, são 90 dias e não 3 meses. Isso porque, a depender da época do ano, 3 meses correspondem a mais de 90 dias ou a menos. Se contabilizar os meses de fevereiro com 28 dias, março e abril, por exemplo, apesar da legislação trazer o tempo máximo, ela não diz nada a respeito do tempo mínimo. Nesse caso, o contrato pode ser de 10 dias, 15, 20 dias, desde que a empresa ali se atente ao prazo máximo de 90 dias. Tudo bem? Bom, vale lembrar também da importância da cláusula de prorrogação do contrato.
para indicar claramente a possibilidade dela ocorrer, né, da prorrogação do contrato ocorrer. Essa cláusula é importante para que a prorrogação não configure uma mudança para o contrato por prazo indeterminado. Além disso, é importante dizer que a prorrogação ocorrerá mediante anuência do empregado, seja ela tácita, verbal ou expressa, né, sob pena de configurar um contrato por prazo indeterminado, salvo em caso de existência de uma cláusula de prorrogação automática do contrato, onde nesse caso já houve ali anuência, né, no início do ajuste com relação a essa prorrogação, devendo apenas respeitar o prazo, como eu mencionei, de 90 dias. O terceiro questionamento muito comum é se o contrato de experiência é a mesma coisa que o contrato temporário. Não, pessoal, são coisas totalmente diferentes. Né? Inclusive, a Lei 6019 prevê somente duas possibilidades para a ocorrência do contrato temporário. Né? Em situações para substituir ali empregados regulares ou permanentes que estejam ali ausentes, como em caso de licença maternidade, por exemplo, e para suprir uma demanda extra do mercado, como por exemplo no período do Natal, da Páscoa, do Carnaval, quando ocorre um aumento ali significativo na demanda. O trabalhador temporário ele não é contratado diretamente pela empresa que tomará os seus serviços, mas sim por uma outra empresa de trabalho temporário. Né? Existe então a intermediação de um terceiro. No caso, essa outra empresa vai intermediar a contratação. Né? Portanto, aqui não há vínculo entre a empresa tomadora de serviços e o funcionário ali contratado pela empresa de trabalho temporário. Uma outra diferença é o tempo de duração do contrato temporário, que não pode exceder o prazo de 180 dias, consecutivos ou não, mas quando necessário, comprovada a manutenção das condições que o ensejaram, também pode-se prorrogar o contrato por mais, né, no máximo aí 90 dias. Um outro questionamento muito comum é o seguinte: Rafa, após quanto tempo eu posso fazer um outro contrato de experiência com o mesmo empregador? Sobre essa questão, o artigo 452 da CLT informa que para haver a celebração de um novo contrato de experiência com a mesma pessoa, a empresa deve aguardar um prazo mínimo aí de 6 meses. Caso a empresa não cumpra esse prazo mínimo, o contrato ele passa a ser considerado como um contrato normal, tá? Ali por prazo indeterminado. Um outro questionamento comum Rafa, estou em um período de experiência. A minha carteira ela precisa ser assinada? Sim, pessoal. Inclusive a assinatura da carteira ela deve ocorrer em até 5 dias úteis após a sua admissão. Aqui a empresa deve informar na parte de anotações gerais que fica lá no fundo da carteira que aquele contrato ele é sim de experiência, devendo ainda descrever, lógico, aqui o seu tempo de duração. E vale o alerta: durante o período de experiência, o empregado deve sim ser remunerado. Né? Eu já recebi dúvidas nesse sentido também. A gente não está falando de um trabalho social ou filantrópico aqui, então o empregado deve sim receber. Um outro questionamento muito comum é com relação aos direitos do trabalhador em contrato de experiência. Nós temos muitas dúvidas de quais verbas o empregado aqui tem direito. Nesse caso, os trabalhadores contratados em contrato de experiência terão os mesmos direitos trabalhistas dos contratados por prazo indeterminado, aquele contrato sem tempo de duração. Então terá direito ao salário família, ao 13º, às férias proporcionais, ao recolhimento do INSS, o recolhimento do FGTS ali mensal, as horas extras, caso assim venha prestar, as comissões, gratificações e bônus, se assim forem ajustadas no ato da contratação, os adicionais de periculosidade, insalubridade noturno, enfim, dentre outros direitos. Já com relação aos direitos advindos do término do contrato de experiência e tudo que aborda aqui a temática, nós temos vídeo aqui no canal bem completo e indico que vocês assistam.
Um outro questionamento muito comum é: Rafa, terminou o meu contrato de experiência. Eu devo receber o aviso prévio e a multa dos 40% sobre o FGTS? Em regra, não, tá, pessoal? Salvo com relação ao aviso prévio, quando assim previsto no contrato de trabalho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo abordado neste vídeo. Por favor, caso tenham dúvidas ou sugestões de tema para abordarmos por aqui, deixem nos comentários abaixo. Não esquece de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo para aquele colega que está precisando saber sobre o assunto e de dar o seu like. Espero você na próxima terça. Até lá!